Turma, continuando então a nossa aula sobre sistemas de automação, vamos falar um pouco de sensores. Sensores estão presentes praticamente em todos os componentes, em todas as máquinas, qualquer dispositivo eletrônico possui alguma forma de sensor, certo? Seja ele um sensor mecânico, um botão, alguma interface, algum sistema de monitoramento, enfim. Na agricultura de precisão não é diferente, pessoal. Nós temos máquinas cada vez dotadas de maior tecnologia, com maior número de sensores e sistemas de monitoramento em tempo real, tá? Então, o sensor é algo que entra em contato com o meio, mede o meio, de certa forma, monitora o meio e fornece dados que nos ajudam, que ajudam quem deseja controlar algum processo, monitorar e otimizar, por exemplo, na agricultura, as culturas vegetais, certo? E então nos permitem entender um pouco mais as grandezas físicas aí do ambiente, das máquinas, enfim. Correto? Então o sensor serve para coletar informações. Guardem esse conceito aí. Nós temos diversos princípios de funcionamento de sensores, tá? Temos sensores resistivos, indutivos. De certa forma, esses sensores, que o termo também pode ser chamado de transdutores, porque de certa forma ele converte um sinal físico em um sinal elétrico, mecânico, enfim. Esses sensores têm vários princípios de funcionamento, tá? Um deles é o princípio resistivo. Existem sensores que respondem muito bem a estímulos do ambiente através da variação de sua resistência interna, tá? Então, por exemplo, sensores de temperatura, tá? Nós temos o sensor de temperatura que é muito conhecido como PT100, né? Que é um sensor de platina. A platina é um material que responde linearmente às variações de temperatura. Ou seja, a cada aumento em graus Celsius aí de temperatura do ambiente, por exemplo, ele aumenta lá uma quantidade fixa de resistência em ohms, certo? Do seu material. Então ele tem uma resposta linear, certo? Então por isso eles são muito utilizados para monitoramento de temperatura. Quando a resposta é linear, ou seja, cada grau Celsius que aumenta um ohm de resistência, por exemplo, isso permite que os sistemas de controle sejam programados para converter resistência elétrica em temperatura, certo? Através de uma programação, de uma linguagem específica que a gente vai ver mais adiante. Temos sensores indutivos também. O indutor, pessoal, na eletrônica, ele é como se fosse uma bobina. Tá? Toda bobina é percorrida por uma corrente elétrica, ela gera um campo magnético, como essa figurinha que está aqui à esquerda. Percebo que tem essas linhas aí, ó. Essas linhas nada mais representam do que um campo magnético formado por um sensor indutivo. Sensores indutivos são muito utilizados aí na indústria, na agricultura, para identificar objetos metálicos, tá? Então, quando eu coloco um objeto metálico em contato com esse campo magnético, eu modifico, então, a intensidade desse campo, a impedância desse campo aqui. E esse sensor, ele envia um sinal diferente lá para o controlador, certo? De acordo com a variação desse campo. Então ele basicamente é utilizado para, tem objeto, tem obstáculo ou não tem, certo? Ele manda um sinal que é sim ou não. Alguns mais modernos, sistemas também integrados com outras tecnologias, podem até, por exemplo, avaliar a distância, tamanho de objeto, massa e tal. Mas basicamente eles são utilizados para identificar e responder a uma variável como sim ou não, 0 ou 1. Temos sensores capacitivos também. Os capacitores na eletrônica, eles são compostos por duas placas. Cada placa é carregada por cargas diferentes, então eu tenho uma placa carregada positivamente e uma negativamente. E entre essas duas placas eu tenho um meio que a gente chama de dielétrico. Tá? Então, de acordo com a variação desse meio, que pode ser o ar, pode ser a água, enfim, ele altera a capacitância desse dispositivo, tá? Isso é muito utilizado, como está aqui à direita do slide, para controle de nível de água em reservatórios. Até mesmo em máquinas, tanques de pulverizadores, utilizam essa tecnologia aí para avaliação de nível.
Então, eu tenho um sensor capacitivo aqui em cima, que quando chega o nível de água ou de calda, por exemplo, se for um tanque de pulverizador, ele altera, então, essa digamos, impedância do capacitivo aqui, e esse sensor, do máximo, ele envia um sinal. Isso aqui poderia ser algo mecânico, né? Como nas nossas casas, por exemplo, são sensores mecânicos, são boias, que abrem ou fecham uma válvula, né? Tá? Aí está um exemplo, então, dos sensores mecânicos. Aqui eu tenho um sensor pendular, tá? Esse aqui é um pêndulo que, quando ele entra em contato com algum objeto, ele modifica o estado aqui, ligado ou desligado. As chaves liga e desliga, as microchaves, são considerados sensores mecânicos também, tá? Isso aqui tem uma infinidade de aplicação: controle de abertura, fechamento, portas, reservatórios, controle de placas. Esses botões aqui, eles estão por trás da maioria dos sistemas eletrônicos aí. Nossos componentes eletrônicos utilizam essas chaves, tá? São chaves, são dispositivos que ligam e desligam algum sistema, tá? Isso pode ser considerado também um sensor mecânico, porque, de certa forma, ele está respondendo a um estímulo externo aí, seja ele um estímulo humano, de alguém que vem com o dedo que aperta esse botão, ou mesmo um estímulo de algum sistema automático, uma porta, uma abertura, um fechamento, enfim. Tranquilo, pessoal? Então, algumas tecnologias aí são bem aplicadas na agricultura de precisão. Uma delas são os sensores ópticos, certo? Sensores ópticos, eles utilizam o princípio da óptica, tanto da refletância como até mesmo da própria quantidade de radiação que uma superfície pode absorver. Nós vamos ver nas próximas aulas com maior detalhamento, tá? O funcionamento dos sensores ópticos, o que é refletância, o que é absorbância, tá? Essa área de sensores, ela é bastante extensa, portanto nós vamos dedicar algumas aulas aí com aplicações específicas para eles. Sensores ópticos, só para a gente ter uma noção, eles são bastante utilizados. A grande utilização deles é em vantes, em veículos aéreos não tripulados, né, os drones, satélites também, em algumas máquinas de aplicação em tempo real. Aqui, por exemplo, nesse trator, é uma aplicação de corretivos de solo, nitrogênio, com base na refletância do alvo. Então, ele andando com o trator aqui, esse sensor está avaliando a qualidade do verde aqui dessa pastagem ou dessa cultura aqui. Se tiver uma intensidade muito alta, é sinal que está suprido uma quantidade correta aí de nitrogênio, vamos dizer. Se tiver um amarelecimento, ele aciona um sistema lá atrás e distribui, então, uma ureia, por exemplo. Tá? Isso é só um exemplo aqui. Então, aqui a gente tem os sensores de ervas daninhas também. Nós vamos ver com detalhe como funciona. Sensores ópticos são utilizados para contar sementes nos sistemas de contadores, para também medir nível de grãos em reservatórios e tal. Então, tem bastante aplicação aí. Os próprios mapas de produtividade em algumas colhedoras são obtidos através de sensores com tecnologia óptica. Tá? Muita gente confunde, tá? Então, ao finalizar aqui sobre sensores, que o GPS seja um sensor, tá? Guardem na mente de vocês aí o sistema GPS, que a gente chama GPS, né? O nosso receptor GNSS, ele é um conjunto completo, ele é um sistema fechado, né? De controle, que recebe sinais para determinar a nossa posição. Então, ele, de certa forma, ele não monitora o meio, tá? Só para deixar claro que sistemas GNSS não são sensores, ok? Então, só para diferenciar aí, sensor monitora alguma coisa, monitora o meio. Sistema GNSS, nossos receptores e tal, e sempre ocorre essa dúvida, esses aí são sistemas de posicionamento, através de um receptor que eu recebo um sinal e esse sinal é tratado, tá? Aí para determinar a minha posição no espaço. Correto, pessoal? Vamos lá então, na próxima aula nós vamos falar sobre o próximo passo do sensor, certo? O sensor sozinho coleta informações, ali, se for alimentado com uma tensão, ele vai gerar uma resposta, porém sozinho ele não faz muita coisa, né? Então ele precisa de um sistema de controle, tá, para interpretar esse resultado, essa medição que ele realiza, e se eu quiser controlar um processo, eu ainda vou precisar dos atuadores.
esses são os temas aí para nossas próximas videoaulas. Até mais, pessoal.